Bem-vinda, minha gente querida, muito bem-vinda, muito boa noite para todo mundo. Começamos com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Deus renova os mundos como renova os seres vivos, na lei do aperfeiçoamento. Porque os mundos são feitos com os seres vivos. Então, aperfeiçoando os seres, aperfeiçoa-se o mundo. Claro, né? Então, vamos para o Livro dos Espíritos. A gente está no item afeição que os espíritos têm por certas pessoas. E ele pergunta: essa afeição que os espíritos votam a certas pessoas é exclusivamente moral? A verdadeira afeição não tem nada de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz apenas por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Aqui ele está falando não só do amor, mas da dedicação, né? Então, essa afeição que a gente tem um pelos outros continua após a morte, após a desencarnação. E pode ter um componente um pouco mais físico, mais da memória do que se passou na vida que passou, né? na vida anterior. Então, essa reminiscência, essa lembrança da paixão faz com que os espíritos se atraiam também. Não é apenas moral, mas como espíritos a carne já não existe, né? Então ela não é tão importante assim depois do desencarne. Vamos para a Gênese. E aqui a gente vai continuar o item: o Espiritismo não faz milagres, falando sobre as características dos milagres. A gente começou, foi na sexta-feira, explicando a base do espiritismo. O espírito atua sobre a matéria, o espírito desencarnado pode se servir do médium para, quando for necessário, e procede então podendo escrever por si mesmo, se vale como se fosse de um secretário ou como um intérprete, e esse é o médium. Então vamos continuar. Já não sendo mesmo que no estado de encarnação o meio em que os espíritos atuam e os modos como atuam, são diferentes os efeitos, que parecem sobrenaturais apenas porque se produzem com o auxílio de agentes que já não são os de que nos servimos. Porém, desde que esses agentes estão na natureza e as manifestações se dão em virtude de certas leis,
nada há de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes de se conhecerem as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios para algumas pessoas. Desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu o caráter maravilhoso dele. O mesmo ocorre com os fenômenos espíritas, que não são mais aberrantes das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros que serviram de fundamento a uma imensidade de crenças supersticiosas. Entretanto, quando se admite que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio, pode-se dizer que aí não está uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Conhecem-se, porém, todas as leis? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma máquina pesada transportando muitos homens poderia triunfar da força de atração? Isso não pareceria maravilhoso, diabólico para o vulgo? Aquele que se houvera proposto há um século a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Se o fizesse, teriam acreditado que o diabo estava às suas ordens, pois então só o diabo era capaz de andar tão depressa. Hoje, no entanto, não só se reconhece possível o fato, como parece naturalíssimo. Por que, pois, um fluido desconhecido careceria da propriedade de contrabalançar, em dadas circunstâncias, o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Efetivamente, é o que sucede no caso de que se trata. Então, ele começa aqui a explicar alguns fenômenos e mostrar por que para o Espiritismo não existem milagres. E assim vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Lauro Pinheiro, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e o título é Trovas para Jesus. Poder sem amor do Cristo governando o coração é luz de incêndio que se apaga em meio da escuridão.